Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião das 7 unções. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9h15 e 19h30. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9h, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Nós passamos parte do nosso dia separados, um dia dedicado ao jejum e à oração. Isso faz toda a diferença. Nós vamos abrir às 9h, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. E vamos até às 15, quando nós daremos o início ao encerramento, e por volta das 16 e pouco, nós encerramos. Domingo, Santa Ceia do Senhor e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Olha o que diz aqui em Atos 5. Eu vou ler. Vamos lendo aqui, ó. Eu tenho uma frasezinha que me interessa. Mas um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse, é aqui, essa parte que eu quero, enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? Estava. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Depois aconteceu o mesmo com a esposa. Ela foi até o Pedro, sustentou aquela mentira e caiu morta também. Eles venderam uma propriedade e mentiram sobre o valor para poder enxugar, eles dariam então menos, uma oferta menor. O dízimo seria menor. Entendeu? Então eles venderam por um valor bem mais alto e falaram que o valor era menor, para dar uma oferta, semear na obra do Senhor um valor menor. E foram lá entregar a parte em cima de mentira. E o Pedro já de cara, porque discernimento é um espírito. E discernimento vai além de intuição, de sabedoria humana, de inteligência. Entendeu? Vai além de tudo isso. Todo mundo deve pedir espírito de discernimento. Discernimento de espírito. Entendeu?
todo mundo, a Bíblia diz, provai os espíritos. Se você não tiver discernimento de espírito, você não vai conseguir provar o espírito que está naquela pessoa. E quando você tem um espírito de discernimento que você deve pedir, ainda que você nem saiba o que é. Discernir o que está acontecendo. Vai além de tudo isso aí que talvez você acha que é ser espertalhão. Discernimento de espírito vai além dessa esperteza humana aí. Vai além. E todo mundo deve pedir. Me dá discernimento de espírito, Senhor. Não me deixa ser enganado. Inclusive, por mim mesmo. Porque o maior engano que as pessoas cometem é quando elas acreditam numa mentira que elas contaram para elas mesmas. Que foi o que aconteceu aqui. Os dois, em comum acordo, decidiram mentir sobre o valor da propriedade. Para ofertarem um valor menor na obra do Senhor. Aquilo era mentira. E o Pedro tinha discernimento de espírito. E discerniu já de cara que havia mentira, maracutaia, coisa errada ali. E o Pedro não deixou aquilo passar. E quando ele chegou, a colocação do Pedro foi essa. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Depois ele disse, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Você não mentiu a homens, Ananias. Você mentiu a Deus. O dinheiro estava em seu poder, em seu poder. Você podia fazer o que quisesse com ele. Você podia. Você tinha o poder de definir. E você decidiu mentir. Nesse caso, eles mentiram sobre a oferta, mas mentira não importa o quê? Quando algo não é verdade, é mentira. E por trás daquela mentira tem o diabo. Então, quando uma pessoa mente, é porque ela é dominada pelo diabo. E se ela está mentindo, é porque ela deixou o diabo encher o coração dela. Ananias, como você permitiu? Ananias era um cristão. Estamos falando de um cristão que congregava. Um cristão. Uma pessoa que cria em Jesus. Que fazia parte da comunidade cristã. Mas que por ganância naquele caso, no caso dele foi ganância. Mas cada um tem seus motivos. Mas uma coisa eu digo para você, nada justifica você permitir que o diabo encha o seu coração. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo? Eu creio que o Senhor está falando com alguém. Está lhe fazendo essa mesma pergunta. Como você, que deve ser um cristão, talvez vai a uma igreja, talvez está na igreja, talvez mora numa igreja, talvez está no altar. Como você tem permitido, como permitiu, deixou
que o diabo enchesse o seu coração ao ponto de mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. Isso não é sério? Quantas pessoas que têm permitido o diabo encher o coração delas? Encher de mentiras, de enganos, de falsidade. Quantas pessoas que têm permitido, têm deixado o diabo encher o coração delas com todo tipo de engano, de mentira. Por que você tem permitido que o diabo encha seu coração? A Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, você deve guardar seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. E quando uma pessoa não protege o seu coração, mas deixa ele desprotegido, se distrai e começa a permitir que coisas entrem. E o diabo, ele não enche, ele não coloca, ele não enche de uma vez, ele vai colocando coisas malignas. E quando a pessoa acorda, ela já está com o coração cheio, transbordando de coisas satânicas. Talvez você não tenha percebido, mas o diabo vem enchendo o seu coração de mentiras, de enganos, de coisas malignas, satânicas. E aqui o diabo encheu o coração de um cristão, dele, da mulher dele, porque a mulher dele foi conivente com aquela farsa. Por isso que ela teve o mesmo fim dele. Porque a união conjugal, ela só é bênção quando há bênção. Viu? A união conjugal só é bênção quando ambos estão na bênção. Mas cada casal tem que ter em mente temer a Deus independente de qualquer coisa. Porque se um dos cônjuges decidir fazer algo ilícito, errado, alguém tem que ter temor. E jamais pode agir de forma conivente, ser conivente com coisas erradas. Avalizar o erro, endossar o erro. Não pode. Porque o fim vai ser o mesmo. Quando um usa de inteligência, ainda pode salvar o outro. Mas quando os dois decidem tomar a direção errada, que foi o que aconteceu com Ananias e com a sua mulher Safira. Os dois se uniram para o erro. Por isso que os dois morreram. E morreram sem salvação, perderam a salvação. Porque permitiram que o diabo enchesse o coração deles. Preste muita atenção. O diabo vai entrando. E você, ao invés de vedar, de impedir, você vai permitindo. Entra uma coisa hoje, entra outra amanhã, entra. E quando você acorda, você já está cheio. Seu coração cheio, transbordando de malignidade. Ananias, por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Ao ponto de mentir ao Espírito Santo. Ananias,
Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Você acha que você veio aqui e contou algo para mim que não é verdade? E você mentiu para mim, pro Pedro? Não, você mentiu, foi a Deus, foi para Deus. Você mentiu, foi pro próprio Deus. E ele caiu morto. Porque ele era consciente. Preste atenção nisso. Você tem deixado o diabo encher o seu coração? Isso nunca termina bem. Eu creio que Deus está falando o seu nome e te fazendo essa pergunta. Ô fulano, fulana, por que você permitiu Satanás encher seu coração? Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Paulo, como que era a sua vida antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Pastor, minha vida era uma derrota, era uma vergonha, humilhação, era uma vergonha total, pastor. E eu trabalhava em empresas terceirizadas e todo ano mudava a empresa e cada empresa que entrava tirava um pouquinho. Eu até falava assim, a próxima empresa que entrava eu vou ter que pagar para trabalhar. Era vergonha mesmo, derrota total, pastor. E meus filhos estavam em escola do estado, e era classe muito grande, classe do estado, era um professor só para 40 alunos, quase 50 alunos. Chegava em casa, eu tinha que até ensinar tabuada para ele, porque nem tabuada ele sabia. Aí eu falava, não pode ser assim, tem que ser uma escola particular, um estudo melhor, porque é o estudo deles, né? Então a garantia do futuro é o estudo. Eu acredito muito nisso, pastor. Hoje eu estudo numa escola particular. Hoje é a melhor escola de Bauru, graças a Deus. Escola Forci. Estudo muito abençoado. A escola é bilíngue, inglês e português lá. Hoje eles já falam fluentemente o inglês. Inclusive meu filho já foi para os Estados Unidos, ficou 15 dias nos Estados Unidos. Isso é uma bênção de Deus, que eu nunca imaginava nem viagem mais perto, imagina Estados Unidos. Nem imaginando, isso nem nunca passou na minha cabeça. Minha filha esse ano ela vai para o Chile, vai ficar também uma semana no Chile. Tá uma bênção, pastor, graças a Deus. A vida mudou, né? Deu um 360, né? Eu tinha um carro, uma Santana Quanto, muito velho, 89. E esse carro era humilhação, pastor. Sempre dava problema. Dava um problema um dia sim, o outro também. Tá? E como está na palavra, que Deus ele honra todas as áreas. E essa era uma área que estava bem falha. Aí eu orando, perseverando e acreditando em Deus. Até teve um dia, uma reunião na segunda-feira, de Vigília do Melhor da Terra. Estava vindo com o carro, pastor. E o carro pegou fogo. Literalmente pegou fogo mesmo, pastor. Aí nesse momento me revoltei com o diabo. Eu falei, diabo, você não vai me parar, eu vou na reunião, o carro fica aqui. Aí eu apaguei o fogo, tirei os cabos da bateria e vim na reunião de ônibus mesmo. Cheguei atrasado, porque já estava em cima da hora, cheguei atrasado, mas eu vim para a reunião. Hoje, graças a Deus, estamos com um carro abençoado, um carro muito bom, um carro novo, o carro é completo, nossa, muito além do que a gente pensava. Deus faz muito além mesmo, pastor. Carro abençoado, graças a Deus. Recentemente, o pessoal da escola onde eu trabalho, ela falou assim para mim, você viu a sua conta, sua conta do banco? Eu tinha acabado de receber, fazia uma semana, né? Falei, eu vi. Por quê? Tem um dinheiro lá para você. Tem um dinheiro para mim? Legal, bacana, né? Mas o que refere esse dinheiro aí? Esse dinheiro é referente a uma participação de lucros e resultados. Aí todo ano eu tenho recebido participação de lucros e resultados 23%, 25%. Esse ano, pastor, veio 100%. Quando eu olhei a minha conta, eu glorifiquei a Deus imediatamente. Falei, nossa, obrigado. E eu dei o dízimo 2 vezes esse mês, pastor. O senhor fiel dizimista, fiel ofertante e recebeu 100% a mais em um mês. Em um mês. Foi um 14º praticamente, pastor. Aí tem uma outra bênção que eu tenho uma empresa, né, de informática e eu fechei contrato esse mês com uma universidade, prestação de serviço de informática nessa universidade.
Uma benção, pastor. O que o senhor diria para essa pessoa que está em casa e está insatisfeita com a vida financeira e profissional? Que ela venha para o ministério, que ela venha, que é uma luta, sim, é uma luta, mas com Deus a gente vence. Porque se ela perseverar, ela vai vencer, ela vai conquistar, mas ela tem que vir, ela tem que sair do status onde ela está, ela tem que vir aqui, buscar, lutar, que ela vença. Aqui é mudança de vida realmente. Deus muda mesmo. O senhor fiel dizimista, fiel ofertante? Amém, fiel dizimista, fiel ofertante. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor hoje? Representa tudo. É no ministério que eu aprendi a lutar, a guerrear, e no ministério também que eu estou aprendendo a vencer. Senhor Ricardo, como que era a vida do senhor antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Minha vida, pastor, minha vida era uma vida destruída. Eu tinha vícios de bebida, de noitadas. Muitas das vezes eu e minha esposa, a gente tinha uma vida de brigas, de tribulações. Muito difícil. O senhor, mesmo estando numa outra denominação, mantinha esse estilo de vida? Sim, continuava. Porque na outra denominação eu parei, procurei outros ministérios, mas eu nunca encontrava o caminho certo. Nunca encontrava, na verdade, pastor, nunca encontrei Deus. Sempre via a igreja, um templo, mas nunca aquela vontade de se entregar a Deus. E no Ministério Mudança de Vida, isso mudou? Isso mudou, pastor, porque, na verdade, a nossa história no Ministério Mudança de Vida foi através da minha esposa, que a gente estava passando aquela vida, uma vida miserável, morando de favor, num cômodo só, com todos os nossos móveis socados naquele cômodo. Minha esposa grávida da nossa filha caçula, e a gente vivia numa vida miserável. Minha esposa, através de um jornal, do programa de televisão, ela conheceu o ministério no programa de televisão pela bispa, depois viu o jornal, pegou o endereço da igreja e veio até a igreja. E chegando na igreja, ela me convidou. Eu até vinha no começo, mas ainda não estava no espírito. Através da persistência dela, das orações dela, foi daí através dela que o Senhor me chamou para dentro do ministério. E através dessa persistência e perseverança na fé que é praticada no Ministério Mudança de Vida, qual é a vitória mais recente que vocês alcançaram? Bom, pastor, depois de todas as tribulações, todas as provas que nós passamos, no final do ano passado a gente conquistou o nosso carro. Depois de tanto eu ver minha esposa tomando chuva, pegando ônibus com a nenê ainda recém-nascida, chuva, sol, chegando tarde em casa, Deus preparou o nosso carro no final do ano passado, e nessa semana o Senhor preparou da gente ser sorteado, porque a gente foi contemplado num sorteio de um grande banco, e só que nesse sorteio teve uns problemas, que eles recusaram a nossa proposta, recusaram por causa da minha renda, mas Deus falou, como Deus tinha falado, que Ele não deixaria nós por terra. E essa semana vimos que a gente foi contemplado naquele apartamento, nós recebemos o apartamento, nessa semana a gente está pegando a chave dele para a honra e glória do Senhor. Só para lembrar que esse banco, esse sistema desse banco, desse sorteio, eles não fazem revisão. Se for negado o pedido uma vez, não tem volta, mas no caso de vocês com Deus... Com Deus foi abençoado, realmente. Muitas pessoas falam, já foi negado uma vez, o banco não volta atrás, o banco não faz revisão do processo, eles não vão atrás, muitas pessoas falaram pra gente, mas a gente cria no Senhor, porque Deus falava que a vitória era nossa, que a conquista era nossa, e que Deus ia dar essa bênção na nossa mão. Então a gente criou com persistência, com oração. Um conselho que eu dou para muita gente, nunca deixe de buscar a Deus, busque sempre a Deus, ore, jejue, porque Deus nos honra, Deus honra aquele que é fiel a Ele. Deus tem nos honrado. Muitas pessoas que falaram que não tinha chance, a gente está aí a nossa prova, que a gente vai pegar a chave do nosso apartamento, um sonho de tanto tempo, da vida de quando a gente chegou no ministério, eu morava num cômodo, hoje a gente tem nosso carro e o nosso apartamento. Muita bênção. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família, para o senhor hoje? Bom, pastor, o Ministério Mudança de Vida foi a nossa mudança de vida realmente. A gente mudou totalmente a nossa vida, a gente aprendeu a ter uma comunhão com Deus, a gente aprendeu a buscar mais a Deus, como ensina diariamente. A gente ter como buscar a Deus, nos ensina a entender o que Deus quer da gente. E essa foi a diferença que o Ministério Mudança de Vida fez na nossa vida. Deus abençoe o senhor. Amém. Deus abençoe a senhora. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo.
e que creio que, por estar enviando esta palavra, está dando prova de amor, despertando ao arrependimento. A tua palavra vem com esse intuito de nos mover para a direção certa, porque só a sua palavra pode nos limpar e nos lavar e nos purificar e nos santificar. Passa do teu sangue sobre esta vida e que esta palavra entre de uma tal maneira que ela não possa mais suportar continuar da mesma forma, na mesma cegueira, incredulidade, malignidade. Liberta agora, meu Deus, que o temor do Senhor, que é a única coisa capaz de nos mover para a direção certa, é o temor ao Senhor. Que haja temor. Que temor também é um espírito, como está em Isaías 11. Que o espírito de temor repouse sobre ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam muito honrados e abençoados essas pessoas. Que tenham, meu Deus, a vida delas restaurada, transformada, para a glória do teu nome. Responda às orações. Materializa as vitórias e socorra em tudo. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mudar completamente a história de vida dela. Então responda agora. E que ela possa ser abençoada, meu Deus, com as respostas que ela tem buscado. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, definições, soluções, respostas em nome de Jesus. Meu Deus, prospera os nossos amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam muito, muito honradas, prosperadas, exaltadas. Que elas tenham com fartura, com abundância. Porque elas têm semeado na tua obra. Visita cada semeador e responda a cada uma. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude é uma atitude abençoada, uma atitude de fé que muda vidas. E que eu tenho certeza que se essa pessoa semear no programa Mudança de Vida, ela vai ser muito abençoada. Tem sido assim com milhares e não vai ser diferente na vida dela. Onde esse programa estiver chegando, que o espírito de temor também esteja chegando. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico. E onde eu vou estar domingo às 9. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Esteja entre nós. Venha. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Mas é nele, ouvindo a sua palavra e praticando. Que Deus te abençoe muito. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.